Quando Keisha pegou o giz e disse que sabia resolver a equação que desafiava os melhores alunos de Harvard há semanas, o diretor Benjamin Ashford gargalhou na frente de toda a turma. "Se a faxineira resolver, eu limpo a escola", ele zombou, arrancando risadas dos estudantes. Mas o que ninguém sabia é que aquela jovem de 19 anos guardava um segredo que mudaria para sempre os corredores da universidade mais prestigiosa da América. Era uma quinta-feira gelada de outubro quando tudo começou. A sala de aula de matemática avançada de Harvard fervilhava com a tensão de 3 semanas de fracasso. No quadro negro, uma equação complexa desafiava as mentes mais brilhantes da universidade. Números, símbolos e variáveis se entrelaçavam em uma dança matemática que parecia impossível de decifrar. "Mas alguém quer tentar?", perguntou o professor Martinez, ajustando os óculos enquanto observava uma sala cheia de cabeças baixas. Os estudantes, acostumados ao sucesso, agora enfrentavam algo que os deixava completamente perdidos. Marcus Thompson, o prodígio de 20 anos, conhecido por resolver teoremas em minutos, balançou a cabeça em derrota. "Professor, já tentei 17 abordagens diferentes. Sempre chego no mesmo beco sem saída." Sarah Kim, a coreana brilhante que nunca tirava nota menor que A+, suspirou pesadamente. "É como se algo estivesse fundamentalmente errado, mas não consigo identificar o quê." No fundo da sala, quase imperceptível, Keisha Williams empurrava seu carrinho de limpeza. Seus olhos, porém, não estavam no chão que deveria estar limpando. Estavam fixos no quadro, analisando cada linha, cada símbolo, cada tentativa fracassada dos últimos dias. Keisha tinha 19 anos e trabalhava como faxineira noturna em Harvard há 8 meses. Vinha de um bairro pobre de Boston, onde cresceu em um apartamento apertado com a mãe e 2 irmãos menores. Seu uniforme azul marinho, sempre impecável, contrastava com os trajes casuais, mas caros, dos estudantes ao seu redor. "Talvez devêssemos aceitar que esta equação está além do nosso nível atual", suspirou James Whitfield, o filho do senador, que nunca precisou se esforçar muito para conseguir as coisas. Foi nesse momento que Benjamin Ashford entrou na sala, alto, imponente, vestindo um terno impecável e carregando a arrogância de quem nasceu no berço de ouro. Ashford vinha de uma linhagem de acadêmicos de elite. Seu avô havia sido reitor, seu pai um professor renomado. Para ele, Harvard não era apenas um trabalho, era seu patrimônio familiar. "Ainda lutando com isso?", perguntou Ashford, olhando para o quadro com um sorriso condescendente. "Imagino que não seja tão simples quanto vocês esperavam." "Diretor Ashford", disse o professor Martinez, "estamos há 3 semanas tentando. É possível que haja um erro no enunciado original?" Ashford riu alto. "Professor Martinez, essa equação vem do Dr. Helmut Wagner, ganhador do Prêmio Nobel. Duvido muito que haja um erro. Talvez o problema seja a qualidade dos estudantes." O silêncio foi cortante. Keisha sentiu uma pontada no peito ao ouvir aquilo. Ela havia observado esses estudantes por meses. Eles eram brilhantes, dedicados. Se eles não conseguiam resolver, talvez realmente houvesse algo errado. "Na verdade", a voz de Keisha cortou o silêncio como uma lâmina afiada, "eu sei onde está o erro." Todas as cabeças se viraram. O carrinho de limpeza parou de rodar. O professor Martinez piscou várias vezes, achando que havia ouvido errado. Os estudantes se entreolharam com expressões de incredulidade. Benjamin Ashford foi o primeiro a reagir, e sua reação foi exatamente o que você esperaria de alguém com seu histórico. Ele soltou uma gargalhada alta e desdenhosa que ecoou pelas paredes da sala. "A faxineira sabe onde está o erro?", ele disse ainda rindo. "Que coisa mais ridícula! Esses alunos, que passaram anos estudando matemática avançada, não conseguem resolver. Mas a moça que limpa o chão sabe a resposta?" Keisha sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a postura ereta. "Eu disse que sei onde está o erro, não que sei a resposta final."
Ah, que diferença faz? Ashford continuou sua performance para a audiência cativa. Escutem todos, se essa faxineira conseguir resolver essa equação, eu mesmo pego uma vassoura e limpo esta escola inteira. A sala explodiu em risos. Não risos maldosos, mas risos de nervosismo, de incredulidade, de uma situação completamente surreal. Alguns estudantes taparam a boca, outros balançaram a cabeça, outros simplesmente ficaram em choque. Diretor Ashford, o professor Martinez tentou intervir. Talvez devêssemos ouvir o que ela tem a dizer. Não, não, professor. Ashford levantou a mão teatralmente. Quero ver isso. Quero ver a faxineira nos ensinar matemática. Vamos, querida. Ele gesticulou para Keisha de forma condescendente. Nos ilumine com sua sabedoria. Keisha olhou para o quadro, depois para as dezenas de olhos fixos nela. Alguns curiosos, outros divertidos, outros claramente céticos. Ela pensou na mãe trabalhando duplo turno para pagar o aluguel. Pensou nos irmãos, que ela ajudava com a lição de casa todas as noites. Pensou em todos os livros de matemática que lia escondida durante as pausas. Está bem, ela disse, largando o pano de limpeza. Mas quando eu provar que estou certa, eu quero que o senhor cumpra sua palavra. Benjamin Ashford cruzou os braços, ainda sorrindo. Querida, se você resolver essa equação, eu não só limpo a escola, como pago sua faculdade. Que tal? A sala ficou em silêncio total. Keisha caminhou até o quadro, pegou o giz com mãos firmes e olhou diretamente nos olhos de Benjamin Ashford. Prepare a vassoura, diretor. Você vai precisar dela. 12 horas antes daquele momento que mudaria sua vida para sempre, Keisha Williams estava em um mundo completamente diferente. O despertador tocou às 5h30 da manhã no pequeno apartamento em Roxbury, um dos bairros mais pobres de Boston. O som estridente cortou o silêncio da madrugada, misturando-se com o barulho distante do tráfego na avenida principal. Keisha, você vai acordar Marcus e Destiny, sussurrou a mãe, Sharon, que já estava de pé preparando o café da manhã. Aos 41 anos, Sharon Williams carregava o peso de criar 3 filhos sozinha. Suas mãos calejadas contavam a história de anos trabalhando como camareira em hotéis durante o dia e cuidando de idosos à noite. Desculpa, mãe! Keisha respondeu saltando da cama que dividia com a irmã de 12 anos, Destiny. O apartamento de 2 quartos abrigava a família inteira. Keisha e Destiny em um quarto, Marcus de 8 anos no sofá da sala e Sharon no quarto menor. A rotina matinal era uma dança sincronizada pela necessidade. Keisha preparava o lanche escolar de Marcus enquanto Destiny tomava banho. Sharon passava a ferro as roupas do trabalho enquanto esquentava os ovos mexidos que seriam divididos entre os 3 filhos. Keisha, você estudou para o teste de matemática? Perguntou Destiny, mastigando uma torrada com geleia. Que teste? Marcus levantou os olhos do cereal. Da escola dela, bobinho. A Destiny está no ensino médio, Keisha explicou, bagunçando o cabelo do irmão. E sim, estudei. Você vai arrasar como sempre. Destiny sorriu. Entre as 3 crianças, ela era quem mais demonstrava interesse acadêmico. Keisha sempre a incentivava, ajudando com as lições todas as noites. O que Destiny não sabia é que sua irmã mais velha resolvia problemas de cálculo avançado, enquanto a ajudava com álgebra básica. Às 7h30, Keisha acompanhava os irmãos até a parada de ônibus escolar. O bairro despertava lentamente, donos de bodega abrindo as portas, trabalhadores esperando o transporte público, o cheiro de café e pão saindo das janelas dos apartamentos. Vocês se comportem hoje, ok? Keisha abraçou os 2. E Marcus, nada de brigar com o Tommy Johnson só porque ele disse que seu tênis está velho. Mas está mesmo, Marcus murmurou. Não importa, você é mais inteligente que isso. Keisha se abaixou para ficar na altura dele. Lembra do que sempre digo? Nosso valor não está no que vestimos, mas no que sabemos, Marcus recitou sorrindo. Exato. Agora vão, o ônibus está chegando. Depois que os irmãos partiram, Keisha caminhava até a estação de metrô.
A viagem de Roxbury até Cambridge durava 45 minutos, tempo que ela aproveitava para estudar. Não livros escolares comuns, mas textos avançados de matemática, física e engenharia que ela pegava emprestado da biblioteca pública. Naquela manhã específica, ela lia sobre teoria dos números, especificamente sobre sequências e progressões. Suas anotações eram feitas em guardanapos e pedaços de papel. Não tinha dinheiro para cadernos caros. "Desculpa", disse um homem de terno ao esbarrar nela quando o trem parou em Park Street. Ele olhou para os papéis em suas mãos e franziu a testa. "Isso é cálculo diferencial." Keisha rapidamente juntou os papéis. "Não, não é nada." O homem desceu na próxima estação, mas não antes de lançar um olhar curioso para a jovem que escondia equações matemáticas como se fossem segredos. Ao chegar em Harvard, Keisha sempre fazia a mesma coisa. Parava por alguns minutos em frente ao portão principal e observava os estudantes entrando. Eles carregavam mochilas caras, conversavam sobre viagens nas férias, reclamavam de provas como se fossem meros inconvenientes. Um dia, ela sussurrava para si mesma: "Um dia eu vou entrar por essa porta como estudante." Mas, por enquanto, ela contornava o campus até a entrada dos funcionários. O uniforme azul marinho a aguardava no vestiário, junto com o carrinho de limpeza que seria sua companhia pelas próximas 8 horas. "Bom dia, Keisha", cumprimentou Dona Rosa, a supervisora de limpeza. "Você está no prédio de matemática hoje. O professor Martinez pediu para ter cuidado especial com a sala 204. Tem uma equação importante no quadro que não pode ser apagada." "Claro, Dona Rosa, vou ter cuidado." O que Dona Rosa não sabia é que Keisha já conhecia aquela equação. Há 3 semanas, ela observava os estudantes tentando resolvê-la. Todas as noites, enquanto limpava, ela analisava cada tentativa, cada erro, cada abordagem fracassada. Durante a limpeza, Keisha tinha desenvolvido uma habilidade única: trabalhar de forma quase automática, enquanto sua mente se concentrava completamente em outras coisas. Suas mãos esfregavam o chão, mas seus olhos estudavam as fórmulas nos quadros. Seus braços moviam a vassoura, mas sua mente calculava derivadas e integrais. "A menina é esquisita", ela havia ouvido um estudante comentar. "Fica olhando para o quadro como se entendesse alguma coisa, se ao menos eles soubessem." Na hora do almoço, enquanto os outros funcionários descansavam, Keisha ia até a biblioteca. Ela havia descoberto uma mesa escondida no subsolo onde podia estudar sem ser incomodada. Ali, rodeada por livros que custavam mais que o salário mensal de sua mãe, ela devorava conhecimento. Naquele dia específico, ela estava revisando um artigo sobre erros comuns em equações diferenciais quando algo clicou em sua mente. A equação da sala 204 havia algo familiar nela. Algo que ela havia visto antes em um dos livros. "Claro", ela sussurrou, quase gritando na biblioteca silenciosa. "O erro está na condição inicial." Ela olhou ao redor, verificando se alguém havia notado seu momento de epifania. A biblioteca continuava tranquila, com apenas alguns estudantes cochilando sobre livros abertos. Keisha passou o resto do dia ansiosa, esperando o momento de voltar à sala 204. Quando finalmente chegou lá às 8 horas da noite, a equação ainda estava no quadro, desafiadora como sempre. Ela se aproximou devagar, como se estivesse se aproximando de um animal selvagem. Seus olhos percorreram cada linha, cada símbolo. Sim, ela tinha certeza agora. Havia um erro sutil, quase imperceptível, mas que tornava a equação impossível de resolver. "Você está errada desde o começo", ela sussurrou para a equação. "Não é culpa deles não conseguirem resolver." Keisha pegou um pequeno pedaço de giz que havia caído no chão e, verificando se estava sozinha, começou a fazer algumas anotações discretas no canto do quadro. Não a solução completa, isso seria muito arriscado, mas apenas algumas pistas que confirmariam sua teoria. Depois, apagou tudo rapidamente. Na volta para casa, durante a longa viagem de metrô,
Keisha não conseguia tirar a equação da cabeça. Ela sabia a resposta. Pela primeira vez em semanas, alguém em Harvard sabia como resolver aquele problema. E essa pessoa era a faxineira. Quando chegou em casa, já era quase meia-noite. A família dormia, mas Destiny havia deixado um bilhete na mesa da cozinha. Passou no teste de matemática. Obrigada por me ajudar. Te amo, mana. Keisha sorriu, guardou o bilhete e foi dormir. Não tinha ideia de que no dia seguinte sua vida mudaria para sempre. Benjamin Ashford III acordou naquela quinta-feira na mansão familiar em Beacon Hill, o bairro mais exclusivo de Boston. A casa de 3 andares, construída em 1847, havia sido lar de 3 gerações de Ashfords, todos ligados à Academia de Elite Americana. As paredes eram decoradas com diplomas, certificados honoríficos e fotografias com presidentes e Nobel-laureados. Aos 52 anos, Benjamin carregava o peso e o privilégio de um nome que abria todas as portas. Seu café da manhã foi servido por Margaret, a governanta irlandesa que trabalhava para a família há 15 anos. Ovos Benedict, bacon canadense e café colombiano especial. Uma refeição que custava mais que o salário diário de Keisha. Senhor Ashford, Margaret disse enquanto ajustava os jornais na mesa. Sua esposa ligou de Martha's Vineyard. Disse que a festa de arrecadação de fundos foi um sucesso. Claro que foi. Benjamin respondeu sem levantar os olhos do Wall Street Journal. Os Ashfords sempre sabem como reunir as pessoas certas. Sua esposa, Victoria, vinha de uma família ainda mais tradicional, os Pemberton, donos de uma das maiores fortunas da Nova Inglaterra. Eles se conheceram em Harvard, obviamente, durante um baile de gala. Foi um casamento que uniu 2 dinastias acadêmicas e financeiras. Benjamin dirigiu até Harvard em seu BMW Series 7 prata, um presente que deu a si mesmo quando foi promovido a diretor. O trajeto de 15 minutos o levava através dos bairros mais nobres de Cambridge, longe da realidade que Keisha enfrentava todos os dias. Chegando ao campus, ele cumprimentou o porteiro com um aceno displicente. Para Benjamin, os funcionários de apoio eram parte da paisagem, necessários, mas invisíveis. Ele nunca havia parado para conversar com nenhum deles, nunca havia perguntado seus nomes ou se interessado por suas vidas. Bom dia, diretor Ashford, cumprimentou Timothy, o segurança da portaria. Benjamin apenas acenou, já falando ao celular com alguém sobre doações de ex-alunos bilionários. Em seu escritório, no 5º andar do prédio administrativo, Benjamin revisava os relatórios financeiros da universidade. Harvard tinha um endowment de mais de 50 bilhões de dólares, e ele se orgulhava de fazer parte da máquina que mantinha a instituição como a mais prestigiosa do mundo. Jennifer, ele disse à secretária pelo interfone, cancele meu almoço com o reitor. Preciso revisar as candidaturas para as bolsas de estudo. As bolsas eram um mal necessário para Benjamin. Harvard precisava manter uma aparência de diversidade e inclusão, então todo ano eles ofereciam algumas oportunidades para estudantes de origens menos favorecidas, como ele costumava dizer em reuniões fechadas. Vejamos o que temos aqui, ele murmurou, folheando as aplicações. Outro filho de imigrantes que quer estudar medicina, uma garota de Detroit que perdeu os pais, um rapaz indígena do Arizona. Benjamin carimbava negado, na maioria dos casos. Sua justificativa era sempre acadêmica. Notas insuficientes, ensaio fraco, falta de atividades extracurriculares. Mas a verdade era mais simples. Ele acreditava que Harvard deveria ser preservada para pessoas do nível adequado. Estes jovens, ele havia comentado com outros diretores, simplesmente não têm a formação cultural necessária para prosperar aqui. É quase cruel dar-lhes esperanças. Durante o almoço no Faculty Club, Benjamin se reuniu com outros membros da elite acadêmica. Eles discutiram sobre quais famílias importantes tinham filhos se candidatando, sobre quais doações estavam previstas para o próximo ano, sobre como manter os padrões de excelência da instituição. Benjamin,
disse Charles Whitmore, professor emérito de História. Você viu que o filho do senador Morrison foi aceito na pré-medicina? Claro, Benjamin sorriu. Jovem talentoso, notas excelentes. O que ele não mencionou é que as notas excelentes de Morrison Jr. eram resultado de professores particulares caríssimos e uma doação generosa de $2 milhões que o senador havia feito no mesmo mês da aplicação de seu filho. E aquela situação desagradável com a filha da família Johnson? Perguntou outro professor. Benjamin fez uma careta. Resolvida. A garota tinha um histórico complicado. Não seria adequada para nosso ambiente. A verdade é que Sarah Johnson, uma jovem brilhante de Baltimore, havia sido rejeitada porque seu pai era mecânico e sua mãe trabalhava em uma lavanderia. Suas notas eram perfeitas, seus ensaios inspiradores, mas ela não tinha o pedigree que Benjamin considerava essencial. Após o almoço, Benjamin fez sua ronda habitual pelos prédios do campus. Era uma tradição que havia herdado de seu predecessor. Mostrar presença, manter controle, garantir que tudo funcionasse como deveria. Quando passou pelo prédio de matemática, ouviu conversas animadas vindas da sala 204. Decidiu dar uma olhada, curioso, sobre toda aquela agitação. Ainda lutando com isso? Ele perguntou ao entrar, olhando para a famosa equação que há semanas desafiava os melhores estudantes. Benjamin sentia uma satisfação secreta ao ver estudantes lutando com problemas difíceis. Para ele, isso provava que Harvard mantinha seus padrões elevados. Somente os verdadeiramente excepcionais deveriam conseguir resolver desafios daquele nível. Professor Martinez, ele disse com autoridade, essa equação vem do Dr. Helmut Wagner, ganhador do Prêmio Nobel. Duvido muito que haja um erro. Foi então que ouviu a voz que mudaria tudo. Na verdade, eu sei onde está o erro. Benjamin virou-se para ver de onde vinha aquela voz ousada. Seus olhos encontraram Keisha Williams, a jovem faxineira com seu uniforme azul marinho parada ao lado do carrinho de limpeza. A primeira reação de Benjamin foi de completa incredulidade. Uma funcionária da limpeza, ousando questionar uma equação de nível Nobel, falando como se tivesse autoridade acadêmica, era tudo o que ele mais detestava. Alguém fora de lugar, tentando se elevar acima de sua posição social. Em sua visão de mundo, havia uma ordem natural das coisas. Professores ensinavam, alunos aprendiam, funcionários limpavam. Cada um no seu lugar. A faxineira sabe onde está o erro? Ele riu alto, mais por choque que por diversão. Que coisa mais ridícula! Para Benjamin, aquilo não era apenas impossível. Era uma violação da ordem social que ele havia passado a vida defendendo. Como uma jovem que limpava chão poderia entender algo que os melhores estudantes de Harvard não conseguiam? Escutem todos, ele anunciou, transformando o momento em espetáculo. Se essa faxineira conseguir resolver essa equação, eu mesmo pego uma vassoura e limpo esta escola inteira. A promessa saiu de sua boca sem pensar. Era uma aposta que ele considerava absolutamente segura. Na mente de Benjamin Ashford, era mais provável que o sol nascesse no oeste do que uma faxineira resolver um problema matemático de nível Nobel. Ele cruzou os braços, sorrindo com a confiança de quem nunca havia sido desafiado por alguém de classe inferior. Em alguns minutos, aquela situação constrangedora acabaria. A garota sairia humilhada e a ordem natural seria restaurada. Benjamin Ashford não fazia ideia de que estava prestes a viver o maior choque de sua vida privilegiada. 3 semanas antes daquele momento que mudaria tudo, o professor Diego Martinez entrou na sala com um sorriso misterioso no rosto. Ele carregava uma pasta marrom e tinha aquele brilho nos olhos que todo professor tem quando está prestes a apresentar algo especial. Pessoal, ele anunciou para a turma de matemática avançada, recebi um presente do Dr. Helmut Wagner, ganhador do Nobel. Um desafio que ele considera digno das melhores mentes que conheço.
Martinez se virou para o quadro e começou a escrever. A equação crescia como uma serpente matemática, ocupando quase metade do espaço disponível. Números, símbolos e letras se entrelaçavam em uma dança complexa que fez vários estudantes suspirarem. Isso parece com aqueles problemas impossíveis que os professores gostam de nos dar para nos humilhar, sussurrou James Whitfield para Sarah King. Pelo menos desta vez, temos semanas para resolver, não apenas uma prova de 2 horas. Ela respondeu, já tirando o caderno da mochila. Marcus Thompson foi o primeiro a se voluntariar. Como sempre, ele se aproximou do quadro com a confiança de quem raramente encontrava obstáculos acadêmicos intransponíveis. Durante 2 horas, Marcus preencheu 3 quadros auxiliares com tentativas. Sua testa brilhava de suor e suas mãos ficaram brancas do giz. Várias vezes ele parou, olhou para trás buscando a aprovação dos colegas, depois voltou para o quadro com nova determinação. Professor, ele disse finalmente com a voz cansada. Toda vez que chego perto da resposta, algo não bate. É como se a equação estivesse me enganando. Sarah King foi a próxima guerreira a enfrentar o desafio. Ela era metódica como um cirurgião, dividindo a equação em pedaços menores, atacando cada parte separadamente. Sua abordagem era linda de se ver, organizada, lógica, precisa, mas depois de 3 horas, ela também baixou o giz em derrota. É como tentar montar um quebra-cabeças onde algumas peças foram trocadas por peças de outro jogo, ela murmurou, limpando as mãos no avental. Dia após dia, a equação se tornava uma obsessão coletiva. Emma Rodrigues trouxe livros da biblioteca pessoal de seu pai, um matemático aposentado. David Chen passou 2 noites seguidas na biblioteca, voltando para casa com olhos vermelhos e pilhas de artigos impressos. James Whitfield, que sempre conseguia resolver problemas usando conexões familiares, até mesmo ligou para um primo que trabalhava no MIT. Nada funcionava. Vocês já pensaram que talvez sejamos nós o problema? Perguntou Emma numa tarde particularmente frustrante. Talvez não estejamos no nível necessário para isso. Impossível, respondeu Marcus. Mas sua voz não carregava a confiança habitual. Somos os melhores estudantes de Harvard. Se nós não conseguimos, quem consegue? O professor Martinez observava tudo com crescente preocupação. Em 30 anos ensinando, ele nunca havia visto uma turma tão talentosa ser completamente derrotada por um único problema. Começou a se questionar se o Dr. Wagner não havia cometido algum erro ao enviar a equação. Enquanto isso, todas as noites, uma observadora silenciosa acompanhava o drama. Keisha Williams havia desenvolvido uma rotina. Limpava a sala 204 por último, quando todos já haviam ido embora, para poder estudar a equação em paz. Na primeira semana, ela apenas observava, tentando decifrar cada símbolo. Keisha havia aprendido matemática sozinha, roubando momentos entre trabalho e responsabilidades familiares. Sua educação era um mosaico de livros emprestados, vídeos gratuitos na internet e pura determinação. Na segunda semana, algo clicou. Ela começou a perceber que todos os estudantes atacavam o problema da mesma forma, seguindo métodos que ela reconhecia dos livros didáticos. Mas havia algo na equação que gritava, abordagem diferente necessária. Vocês estão cavando no lugar errado. Ela sussurrava para o quadro vazio, como se conversasse com um amigo teimoso. Foi numa terça-feira da 3ª semana que a revelação aconteceu. Keisha estava na biblioteca, lendo um artigo antigo sobre erros comuns em matemática, quando encontrou uma seção que fez seu coração acelerar. O artigo falava sobre problemas que parecem solucionáveis, mas têm erros ocultos na formulação inicial. Era exatamente o que ela suspeitava estar acontecendo com a equação de Wagner. Naquela noite, ela voltou para a sala 204 com uma mistura de excitação e nervosismo. Examinou cada linha, cada símbolo, cada número. E então viu. Era sutil, quase invisível, mas estava lá.
Um pequeno erro na base da equação que tornava impossível qualquer solução real. Como tentar resolver uma charada onde a pergunta está errada desde o início. Por isso, ela exclamou para a sala vazia. Não é culpa deles. A equação está quebrada. Keisha mal dormiu naquela noite. Ela sabia que estava certa, mas como poderia provar? Como uma faxineira poderia contradizer um prêmio Nobel? Como poderia enfrentar uma sala cheia de gênios e um diretor arrogante? Na manhã seguinte, ela chegou ao trabalho com o estômago embrulhado. Queria observar mais uma tentativa antes de tomar qualquer decisão. Marcos estava lá novamente, atacando o problema com renovada energia. Keisha o observou repetir exatamente os mesmos erros que todos os outros haviam cometido. Não porque ele era burro, ele era brilhante, mas porque estava tentando resolver algo que simplesmente não podia ser resolvido. Não funciona de novo, ele disse para Sarah, jogando o giz no chão com frustração. É como se esta equação estivesse rindo da nossa cara. Talvez devêssemos desistir, suspirou Emma. Aceitar que está além da nossa capacidade. Foi nesse momento que Benjamin Ashford entrou na sala, trazendo toda a sua arrogância e certeza de que pessoas como Keisha jamais poderiam entender algo tão complexo. E foi nesse momento que Keisha Williams tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Na verdade, eu sei onde está o erro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era como se o tempo tivesse parado dentro da sala 204. 30 pares de olhos se fixaram em Keisha Williams, a jovem faxineira que ousara desafiar não apenas uma equação de Nobel, mas toda a hierarquia social de Harvard. Benjamin Ashford ainda ria, mas sua gargalhada começava a soar forçada. Vamos, querida, nos ilumine com sua sabedoria, ele disse, gesticulando teatralmente para o quadro. Mostre para esses estudantes brilhantes onde está o erro que eles não conseguiram encontrar. Keisha sentiu o peso de todos os olhares sobre ela. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas ela respirou fundo, pensando na mãe trabalhando em 2 empregos, nos irmãos que ela ajudava com a lição de casa, em todos os livros que havia lido escondida. Está bem, ela disse, largando o pano de limpeza no carrinho. Mas quando eu provar que estou certa, eu quero que o senhor cumpra sua palavra. Ela caminhou até o quadro, cada passo ecoando no silêncio absoluto da sala. Marcus Thompson se afastou, cedendo espaço, mas seus olhos mostravam mais curiosidade que desdém. Sarah Kim se inclinou para a frente, genuinamente interessada no que estava prestes a acontecer. Keisha pegou o giz, uma pequena peça branca que pesava como ouro em suas mãos. Por um momento, ela olhou para a equação complexa que havia atormentado os melhores estudantes de Harvard por semanas. Então, começou a falar. Vocês têm tentado resolver essa equação partindo do pressuposto que ela está correta, disse Keisha, sua voz ganhando confiança. Mas, e se não estiver? Impossível, Benjamin interrompeu. Isso vem de um ganhador do Nobel. Ganhadores do Nobel também são humanos, Keisha respondeu sem se virar. E humanos cometem erros. Ela apontou para uma parte específica da equação. Vejam aqui. Esta parte da fórmula pressupõe que este número, ela circulou um símbolo, é uma constante. Mas se olharem o contexto do problema, ele deveria mudar dependendo desta outra variável. Marcos franziu a testa. Espera, você está dizendo que... Estou dizendo que a equação tem uma contradição interna. Keisha continuou, começando a fazer pequenas anotações no quadro. É como tentar resolver uma charada, onde a pergunta está errada desde o início. Sarah Kim se levantou da cadeira. Meu Deus, eu nunca pensei em questionar a formulação original, porque vocês foram ensinados a confiar na autoridade, Keisha disse, ainda trabalhando no quadro. Eu aprendi matemática de forma diferente. Quando algo não faz sentido, eu questiono tudo. Benjamin Ashford sentiu algo estranho no estômago. A confiança em sua voz começava a vacilar. Isso é ridículo. Você não pode simplesmente... Posso provar. Keisha o interrompeu, virando-se para encarar o diretor.
Se corrigirmos este erro aqui, ela fez uma alteração no quadro. A equação se torna solucionável. E então, ela começou a resolver. Seus movimentos eram fluidos, quase dançantes. O giz corria pelo quadro como se tivesse vida própria. Números e símbolos se organizavam em uma sequência lógica que fazia sentido perfeito. Era matemática pura, linda, elegante. Ela está realmente resolvendo, sussurrou Emma Rodrigues. O professor Martinez se aproximou do quadro, ajustando os óculos. Seus olhos acompanhavam cada passo da resolução de queixa. Impressionante, ele murmurou. A abordagem é completamente não convencional, mas matematicamente sólida. David Chen puxou o celular e começou a verificar os cálculos de queixa usando um aplicativo. Os números batem, ele anunciou incrédulo. Todos os passos estão corretos. Benjamin Ashford sentia como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Aquilo não podia estar acontecendo. Uma funcionária da limpeza não podia estar humilhando os melhores estudantes de Harvard na frente dele. Isso deve ter algum erro, ele disse, sua voz soando desesperada. Verifiquem novamente. Deve haver algum erro. Mas queixa continuou. Cada linha que ela escrevia era uma revelação. A solução emergia como uma obra de arte matemática. Era evidente para qualquer um com conhecimento básico de matemática que ela sabia exatamente o que estava fazendo. Aqui, ela disse, completando o último passo. Esta é a solução correta para a equação corrigida. A sala permaneceu em silêncio por longos segundos. Então, Marcus Thompson começou a aplaudir lentamente. Sarah Kim se juntou a ele. Em seguida, Emma, David e gradualmente toda a turma estava aplaudindo. O professor Martinez se aproximou do quadro, estudando cada linha da solução de queixa. Extraordinário, ele disse finalmente. Não apenas você identificou o erro, mas resolveu a equação corrigida de forma brilhante. Como você aprendeu isso? Perguntou Sarah, os olhos brilhando de admiração. Livros da biblioteca, Queixa respondeu simplesmente. Internet gratuita e muitas noites estudando depois que vocês iam embora. Benjamin Ashford estava pálido. Sua arrogância havia evaporado completamente. Isso não pode estar certo, ele gaguejou. Professor Martinez, disse Marcus, o senhor pode confirmar se a solução está correta? Martinez estudou o quadro por mais alguns minutos, fazendo verificações mentais. Não apenas está correta, ele anunciou. É elegante. É exatamente o tipo de solução que esperaríamos encontrar. A sala explodiu em murmúrios excitados. Estudantes se levantaram para observar o trabalho de queixa mais de perto. Alguns tiravam fotos da solução com seus celulares. Queixa, disse Emma, você precisa estar matriculada aqui. Esse nível de capacidade matemática é extraordinário. Eu gostaria, Queixa respondeu, mas não tenho como pagar. Foi então que Benjamin Ashford percebeu que estava cercado. Todos os olhos se voltaram para ele. Sua promessa ecoava na sala como um eco persistente. Se essa faxineira conseguir resolver essa equação, eu mesmo pego uma vassoura e limpo esta escola inteira. Bem, diretor Ashford, disse o professor Martinez, um pequeno sorriso no canto da boca. Parece que você tem uma promessa para cumprir. Benjamin olhou ao redor da sala, vendo a expectativa nos rostos de todos os presentes. Sua reputação, sua autoridade, tudo estava em jogo naquele momento. E Keisha Williams, a jovem faxineira que ele havia subestimado completamente, estava parada ao lado do quadro, aguardando para ver se o diretor mais poderoso de Harvard era um homem de palavra. Benjamin Ashford olhou ao redor da sala como um animal encurralado. 30 pares de olhos o observavam, aguardando sua reação. O silêncio era pesado, carregado de expectativa e uma pitada de malícia. Todos sabiam exatamente o que ele havia prometido, e todos esperavam ver como o diretor mais arrogante de Harvard lidaria com a humilhação. Bem, ele gaguejou, afrouxando a gravata cara. Obviamente eu não estava falando sério. Era apenas uma expressão de...
Uma expressão de quê? Marcus Thompson o interrompeu, cruzando os braços. Diretor, o senhor disse claramente na frente de todos nós que limparia a escola se Keisha resolvesse a equação. E ela resolveu, acrescentou Sarah Kim, um sorriso travesso nos lábios. Brilhantemente. Benjamin sentiu o suor formando em sua testa. Durante toda sua vida privilegiada, ele nunca havia enfrentado uma situação onde suas palavras pudessem ser usadas contra ele desta forma. No mundo da elite acadêmica, promessas eram feitas casualmente, sabendo que nunca seriam testadas. Vejam bem, ele tentou recuperar a compostura. Isso foi claramente uma hipérbole, um exagero retórico. Ninguém esperava realmente que... Eu esperava, disse uma voz firme. Era Keisha, ainda parada ao lado do quadro. O senhor fez uma promessa pública. Disse que se eu resolvesse a equação, limparia a escola. Também disse que pagaria minha faculdade. A sala ficou ainda mais tensa. Benjamin havia se esquecido completamente da segunda parte de sua promessa imprudente. Pagar a faculdade de alguém? Isso significava centenas de milhares de dólares. Agora escutem aqui. Benjamin tentou reassumir o controle, elevando a voz. Eu sou o diretor desta instituição. Vocês não podem realmente esperar que o senhor cumpra sua palavra. O professor Martinez apareceu ao lado de Keisha, claramente do lado dela. Diretor Ashford, em 30 anos nesta universidade, nunca vi nada mais impressionante que o que esta jovem acabou de fazer. Martinez, você está sendo ridículo, Benjamin retrucou. Ela é uma funcionária da limpeza. Não pode simplesmente... Ela é uma gênia. Marcus o interrompeu novamente. E o senhor prometeu pagar os estudos dela se ela resolvesse a equação. Ela resolveu. Benjamin olhou ao redor desesperadamente, procurando apoio, mas encontrou apenas rostos determinados. Os próprios estudantes que normalmente o respeitavam, agora o observavam com uma mistura de desapontamento e indignação. Isso é absurdo! Ele explodiu. Vocês realmente acham que vou pegar uma vassoura e... Sim, disse Emma Rodrigues, levantando-se da cadeira. É exatamente isso que achamos. Um homem honrado cumpre suas promessas. E um diretor de Harvard deveria dar o exemplo, acrescentou David Chen. Benjamin sentiu a situação fugindo completamente de seu controle. Aqueles estudantes que ele sempre havia visto como subordinados respeitosos, agora o confrontavam abertamente. E tudo por causa de uma simples faxineira. Keisha, disse Sarah Kim, virando-se para a jovem. Você tem família? Tenho. Minha mãe e 2 irmãos menores. Keisha respondeu, ainda em choque com o que havia acabado de acontecer. E você trabalha aqui para sustentá-los? Sim, minha mãe trabalha em 2 empregos, mas ainda não é suficiente. Eu sonho em estudar, mas não sonhe mais, disse o professor Martinez firmemente. A partir de hoje, vou pessoalmente recomendar você para uma bolsa integral. Talentos como o seu não podem ser desperdiçados. Benjamin sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Martinez, você não tem autoridade para... Tenho sim. O professor retrucou. Como chefe do departamento de matemática, posso recomendar candidatos excepcionais para bolsas de emergência. E este é claramente um caso excepcional. A sala começou a se agitar com conversas animadas. Os estudantes rodearam Keisha, fazendo perguntas sobre como ela havia aprendido matemática, sobre sua família, sobre seus sonhos. Benjamin se sentiu cada vez mais isolado, como se fosse o único vilão em uma história onde todos os outros eram heróis. Espere um momento, ele disse, tentando recuperar o controle uma última vez. Vocês não podem simplesmente ignorar as regras e procedimentos desta universidade. Existe um processo para admissões, para bolsas, que o senhor já burlou várias vezes para filhos de doadores ricos, Marcus disse calmamente. James, não foi assim que você entrou aqui? James Whitfield, filho do senador, ficou vermelho. Isso não vem ao caso. Vem sim, disse Sarah. Se Harvard pode fazer exceções para privilegiados, pode fazer para gênios de verdade. Benjamin percebeu que havia perdido completamente o controle da situação.
Os próprios estudantes que ele considerava seus aliados naturais, filhos da elite, futuros doadores, a próxima geração de poderosos, agora se voltavam contra ele. Diretor Ashford, disse uma voz calma. Era Keisha, caminhando em sua direção. Eu não vou forçar o senhor a pegar uma vassoura. Isso seria humilhante e não é esse o tipo de pessoa que eu quero ser. Benjamin suspirou de alívio. Talvez houvesse uma saída digna desta situação. Mas, Keisha continuou, eu espero que o senhor honre a parte sobre pagar meus estudos. Não por mim, mas porque um homem na sua posição deveria ser confiável. E se ele não cumprir, disse Marcos, todos nós somos testemunhas do que aconteceu aqui hoje. Tenho certeza de que seria uma história interessante para o jornal estudantil. E para as redes sociais, acrescentou Emma, segurando seu celular. Vocês não sabiam, mas eu filmei tudo. A promessa, a resolução, tudo. Benjamin sentiu o sangue gelar. Uma gravação? Se isso vazasse, sua reputação estaria arruinada não apenas em Harvard, mas em toda a comunidade acadêmica. Você filmou? Ele perguntou, a voz trêmula. Claro, achei que seria histórico. Emma sorriu. E estava certa. O professor Martinez se adiantou. Diretor Ashford, sugiro que vejamos isso como uma oportunidade. Harvard pode se orgulhar de ter descoberto um talento excepcional em lugar inesperado. É uma história inspiradora. Ou uma história humilhante sobre um diretor arrogante que subestimou uma jovem brilhante, acrescentou David. Benjamin olhou para Keisha, que o observava calmamente. Não havia malícia em seus olhos, apenas determinação silenciosa. Ela havia vencido e todos na sala sabiam disso. Está bem, ele disse finalmente, sua voz derrotada. Está bem, eu vou ver o que posso fazer sobre a bolsa. Não, disse Keisha firmemente. O senhor vai garantir a bolsa, integral. É isso que prometeu. Benjamin Ashford, o homem que nunca havia sido desafiado por ninguém abaixo de sua classe social, assentiu lentamente. Sim, ele disse, as palavras saindo como vidro quebrado. Eu vou garantir sua bolsa integral. Mas Marcus Thompson não deixou passar. E a vassoura, diretor? O senhor prometeu que limparia a escola. Benjamin olhou ao redor da sala, vendo que ninguém ia deixá-lo escapar facilmente. Emma ainda segurava o celular, filmando cada segundo. A situação estava completamente fora de controle. Vocês não podem estar falando sério, ele murmurou. Tão sério quanto uma equação de Nobel? Disse Sarah Kim, cruzando os braços. O professor Martinez se aproximou. Diretor, acredito que haja uma vassoura no armário de limpeza. Apenas simbólico, é claro. Com o rosto vermelho de humilhação, Benjamin caminhou até o armário e pegou uma vassoura. As risadas eram audíveis agora, mas não maldosas. Eram de justiça sendo feita. Ele deu algumas passadas simbólicas no chão da sala, cada movimento sendo gravado por Emma. Pronto, ele disse, jogando a vassoura de volta no armário. Satisfeitos? Quase, disse Keisha calmamente. Ainda falta uma coisa. Benjamin a olhou com desespero. O que mais vocês querem? Uma desculpa pública, para mim e para todos os funcionários que o senhor já tratou como invisíveis. O silêncio voltou à sala. Esta era a parte mais difícil para alguém como Benjamin Ashford, admitir que estava errado. Ele olhou para Keisha, depois para os estudantes que aguardavam, depois para o professor Martinez. Não havia saída. Ele começou, a voz trêmula. Eu peço desculpas, Keisha. Eu subestimei você completamente. E peço desculpas a todos os funcionários desta universidade que já tratei com desrespeito. Vocês merecem dignidade e reconhecimento. E reconhece publicamente que Keisha merece estar aqui como estudante? Pressionou Marcos. Sim, Benjamin suspirou. Keisha Williams merece estar em Harvard mais que muitos estudantes que eu mesmo aprovei. A sala explodiu em aplausos novamente. Emma parou de filmar, satisfeita com o que havia capturado. Agora, disse o professor Martinez, vamos tratar da parte oficial. 2 horas depois, na sala da administração,
Benjamin Ashford assinou os documentos da Bolsa Integral de Keisha Williams. Suas mãos tremiam enquanto escrevia seu nome, sabendo que aquela assinatura representava não apenas o fim de sua arrogância, mas o início de uma nova era. Bolsa Integral de 4 anos, ele anunciou, empurrando os papéis para Keisha, incluindo moradia, alimentação e uma ajuda de custo mensal. Keisha olhou para os documentos com lágrimas nos olhos. Era real. Estava realmente acontecendo. Obrigada, ela disse simplesmente. Benjamin assentiu, levantou-se e saiu da sala sem dizer mais nada. Sua dignidade estava em frangalhos. Sua arrogância despedaçada pela inteligência brilhante de uma jovem que ele havia subestimado completamente. Mas pela primeira vez em sua vida privilegiada, ele havia feito a coisa certa. 3 meses depois daquele dia que mudou tudo, Keisha Williams caminhava pelos portões principais de Harvard, não mais como funcionária, mas como estudante. Ela carregava uma mochila nova, um presente dos irmãos Marcus e Destiny, e vestia roupas simples, mas adequadas para sua nova vida acadêmica. A transformação havia sido surreal. No dia seguinte ao incidente na sala 204, o professor Martinez havia movido montanhas para acelerar o processo de admissão de Keisha. O vídeo de Emma Rodrigues havia circulado não apenas no campus, mas nas redes sociais, transformando Keisha em uma sensação viral overnight. Harvard faxineira resolve equação impossível e humilha diretor arrogante. Eram as manchetes que apareciam em blogs educacionais e sites de notícias. O vídeo tinha mais de 2 milhões de visualizações e centenas de universidades haviam oferecido bolsas integrais para Keisha. Mas ela escolheu ficar em Harvard, não por vingança, mas porque queria provar que pertencia ali. Naquela manhã específica, ela se dirigia para sua primeira aula de cálculo avançado. Ironicamente, seria ministrada pelo professor Martinez na mesma sala onde tudo havia começado. Keisha! Uma voz familiar a chamou. Era Sarah Kim, correndo para alcançá-la. Como você está se sentindo? Nervosa para o primeiro dia oficial? Um pouco. Keisha admitiu sorrindo. É estranho estar aqui como estudante depois de limpar essas salas por meses. Você merece estar aqui mais que qualquer um de nós, disse Marcus Thompson, juntando-se às duas. A propósito, você viu as últimas notícias sobre Ashford? Keisha balançou a cabeça. Desde o incidente, ela havia tentado evitar notícias sobre o ex-diretor. Ele foi promovido para um cargo administrativo sem contato com estudantes, Sarah explicou, fazendo aspas no ar. Basicamente foi rebaixado. A universidade não podia demiti-lo devido ao tenure, mas deixaram claro que seu estilo de liderança não era mais bem-vindo. E o melhor, Marcus acrescentou, é que o novo diretor interino é uma mulher negra brilhante que veio de uma universidade pública. Completamente o oposto do Ashford. Keisha assentiu, mas não sentiu satisfação na queda de Benjamin. Ela havia aprendido que vencer não significava necessariamente destruir o oponente, mas sim superar as barreiras que ele representava. Entrando na sala 204, Keisha viu a equação que havia mudado sua vida, ainda no quadro, mas agora cercada por outros problemas complexos. O professor Martinez estava arrumando seus materiais quando a viu entrar. Nossa nova colega chegou, ele anunciou com um sorriso caloroso. Pessoal, para quem não sabe, esta é Keisha Williams, que alguns de vocês podem reconhecer de certo vídeo viral. A turma inteira se virou para olhar para Keisha. Alguns sussurraram entre si, outros sorriram e acenaram. Ela se sentou na terceira fileira, perto de onde costumava trabalhar com seu carrinho de limpeza. Hoje vamos começar com um problema interessante, professor Martinez disse, se virando para o quadro. Mas primeiro, alguém pode me explicar a importância de questionar pressupostos em matemática? Várias mãos se levantaram, mas Martinez apontou para Keisha. Keisha, você gostaria de começar? Ela se levantou, sentindo todos os olhos sobre si, mas desta vez de forma positiva.
Quando assumimos que algo está correto sem questionar, podemos perder dias, semanas ou até anos tentando resolver problemas que são fundamentalmente impossíveis, ela disse. Às vezes, a solução não está em ser mais inteligente, mas em fazer a pergunta certa. A classe assentiu aprovadoramente. Era uma lição que todos haviam aprendido de forma dramática 3 meses antes. Após a aula, Keisha caminhava pelo campus quando seu telefone tocou. Era sua mãe, Sharon. Minha filha, como foi o primeiro dia? Foi incrível, mãe. Ainda não consigo acreditar que estou realmente aqui. Eu sempre soube que você chegaria longe, Sharon disse, a voz embargada de emoção. Seu pai estaria tão orgulhoso. Keisha sorriu, pensando no pai que havia perdido quando tinha 15 anos. Ele sempre dizia que a educação era a única coisa que ninguém poderia tirar dela. Como estão Marcus e Destiny? Marcus está contando para todos na escola que sua irmã estuda em Harvard agora. Destiny está estudando mais que nunca. Diz que quer seguir seus passos. E você, mãe? Como está se adaptando a não precisar trabalhar 2 empregos? A bolsa de Keisha incluía não apenas sua educação, mas também uma ajuda de custo que permitia à família viver com mais dignidade. Sharon havia deixado o trabalho noturno e agora podia focar apenas no emprego diurno e em passar tempo com os filhos. Ainda é difícil acreditar, Sharon admitiu. Às vezes acordo achando que tudo foi um sonho. Depois da conversa com a mãe, Keisha se dirigiu para a biblioteca onde havia um encontro marcado. Emma Rodrigues havia organizado um grupo de estudo para estudantes de primeira geração em universidades de elite. Keisha, Emma acenou de uma mesa no fundo da biblioteca. Venha conhecer o pessoal. Ao redor da mesa estavam 6 estudantes de origens diversas, filhos de imigrantes, jovens de comunidades rurais, estudantes que haviam superado adversidades financeiras para chegar a Harvard. Todos nós vimos seu vídeo, disse Carlos, um rapaz de origem mexicana. Você inspirou muita gente a não desistir dos sonhos acadêmicos. A verdade é que vocês me inspiram também, Keisha respondeu. Estar aqui não é apenas sobre mim. É sobre provar que talento existe em todos os lugares, só precisa de oportunidade. Durante as 2 horas seguintes, eles discutiram estratégias de estudo, compartilharam experiências sobre se adaptar à cultura de elite de Harvard e planejaram formas de ajudar outros jovens de suas comunidades. Quando o grupo se dispersou, Keisha ficou sozinha na biblioteca por alguns minutos, observando estudantes de todas as origens trabalhando juntos. Ela pensou em Benjamin Ashford e em como a visão dele sobre quem pertencia a Harvard era limitada e prejudicial. Caminhando de volta para seu dormitório, outro luxo que ainda a surpreendia, Keisha passou pela sala 204. Através da janela, ela podia ver o quadro onde havia mudado sua vida. Não foi apenas sobre resolver uma equação matemática. Foi sobre provar que inteligência não tem classe social, que genialidade pode existir em qualquer lugar e que, às vezes, as pessoas mais subestimadas são as que têm mais a oferecer. Keisha Williams havia entrado em Harvard como faxineira e permanecido como estudante. Mais importante ainda, ela havia aberto portas para que outros como ela soubessem que também podiam sonhar grande. E enquanto caminhava sob as luzes do campus, ela sorriu, sabendo que sua jornada estava apenas começando. Tinha uma família para orgulhar, uma comunidade para inspirar e um mundo para mudar. Uma equação de cada vez. A garota que limpava chão e sonhava com números agora estava exatamente onde sempre soube que pertencia. E ninguém, nunca mais, poderia dizer o contrário. Quantas vezes alguém te olhou de cima para baixo achando que sabia quem você era? A história da Keisha mostra que não importa de onde você veio, mas o que você carrega dentro de si. Agora eu quero saber... Já te subestimaram só por quem você parecia ser? Conta nos comentários a sua experiência. Pode ser a inspiração que alguém precisa hoje. Se essa mensagem fez sentido para você, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Assim,
A gente leva mais histórias de justiça e superação para muita gente que precisa acreditar em si mesma.